Muito bem, meu amigo e minha amiga ouvinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se inscreve, deixa seu like, deixa também os seus comentários e compartilha com mais pessoas. Damião Moraes levando a verdade até você. Eu quero compartilhar com você, meu amigo e minha amiga, esta mensagem de fé que está escrito aqui no livro de Salmos, no capítulo 107, aonde está escrito, o título diz assim: a bondade de Deus em proteger todos os homens. Vamos fazer um resumo desse título. Como assim a bondade de Deus em proteger todos os homens? Todos os homens, também mulheres, mas todos aqueles que renunciam suas vontades para fazer a vontade de Deus. Então Deus se encarrega de guardar, de proteger, de livrar aqueles que andam no temor do Senhor, que andam respeitando, reverenciando, obedecendo a sua palavra, aqueles que se esforçam para viver em obediência à sua palavra. Vamos adiante para você entender melhor. Diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Quem são os remidos do Senhor? São aqueles que o reconhecem ao Senhor Jesus Cristo em tudo que faz e em tudo que são. E ele diz: e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, ou seja, que reuniu aqueles que se reuniram de todos os cantos do mundo para ouvir a palavra e colocar também em prática, meu amigo. E ele diz: famintos, ele diz assim: andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, e não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Quer dizer, Deus dá um grande exemplo aqui de como todo ser humano um dia passou por esta situação de calamidade, aonde se sentia andar por caminhos solitários e não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Quer dizer, desfalecia de angústia, desfalecia de tristeza, desfalecia de amargura, porque andavam no distante dos caminhos do Senhor, andávamos em desobediência à palavra do nosso Deus. E ele diz: clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas dificuldades. Olha só, meu amigo, porque muitas pessoas elas sofrem e não saem do sofrimento, porque elas, mesmo quando se encontram em angústias, o orgulho fala mais alto, a soberba fala mais alto, e eles não conseguem se redimir e reconhecer que é porque estão distantes de Deus. Porque todo aquele que reconhece e clama, Ele atende e livra a todos. Aí ele diz: e os levou por caminhos direitos, para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Olha só, você sabe o que significa, meu amigo, minha amiga?
esses dois versículos, você sabe o que significa? Pois fartou a alma sedenta, ou seja, fartou, Deus deu com fartura a paz que a alma necessitava, e encheu de bens a alma faminta. Deus está falando do sentido espiritual e também do sentido físico. E ele diz assim, tal como a que se assenta nas trevas a sombra da morte, presa em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Olha só, como é que uma pessoa que se rebela contra Deus, se revolta contra Deus, quando uma pessoa ela despreza a palavra de Deus, olha só, meu amigo e minha amiga, em qual estado deplorável a pessoa se encontra, por ter desprezado o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalhos, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Quer dizer, existe um mal, meu amigo e minha amiga, que quando a pessoa ela despreza a palavra de Deus, quando ela rejeita servir a Deus, sujeitar-se a fazer a vontade de Deus, então os espíritos das trevas, eles vêm e aprisiona a alma da pessoa. Ali a pessoa só sente tristeza, angústia, dor, sofrimento, e daí a pior, meu amigo. Mas quando eles clamaram a Deus, Deus os livrou. E ele diz assim: louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. Veja só, por causa do pecado, por causa da rebeldia, a pessoa vive em aflições de espírito. E ele diz assim: a sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Olha só, meu amigo e minha amiga ouvinte, você quer ter paz permanente dentro de você? Você quer ter saúde? Você quer ter vida longa? Você quer ter a verdadeira alegria? Então, agora mesmo, ouvindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem de fé, reconheça que você é um pecador, uma pecadora. Arrependa-se dos seus pecados. Busque agora mesmo o perdão de Deus, pois Ele está aí agora mesmo do seu lado, esperando você tomar uma atitude sincera como esta que eu estou falando, e recebê-lo como o único Senhor e Salvador de sua alma, e começar a meditar nas palavras, porque o remédio para a alma, para curar a alma, é a palavra de Deus. Veja que ele diz aqui, bem nitidamente, bem claramente, ele diz assim, a sua alma aborrece a toda comida, chegar até as portas da morte. Ele estava quase morto. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra, quer dizer, enviou a palavra de Deus. Enviou a sua palavra e os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição.
Louvem ao Senhor por sua bondade, pelas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam os sacrifícios e louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas do profundo, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas, sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam, cambaleiam como ébrios e perderam todo o tino. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livra das suas dificuldades. Se você se encontra, meu amigo e minha amiga, em dificuldades, seja em qual for a área da sua vida, se você se encontra em aflição, está aqui o remédio para todo aquele que se encontra em aflição. A palavra, o poder da palavra de Deus, aonde ela vai, ela transforma tudo, ela dá vida a quem não tem. Então ele diz assim, faz cessar a tormenta e acalme-se as suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-o na congregação do povo e purifiquem-o na assembleia dos anciãos. Ele converteu, Deus converteu os rios em um deserto e as fontes em terra sedentas. Quer dizer, ele converteu o rio em deserto e as fontes, e converteu o deserto em fontes sedenta, a terra frutífera em estéril, pela maldade dos que nela habitam. Converteu o deserto em lagoa e a terra seca em fontes. Faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidade para habitação, e semeia os campos e plantam vinhas que produzem frutos abundantes. Também os abençoa de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminuiu. Depois se diminuem e se abatem pela opressão e aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto onde não há caminho. Porém, livra ao necessitado da opressão e em um lugar alto, e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos verão e se alegrarão, e toda a iniquidade tapará a sua boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Olha só, meu amigo, aquele que deseja ser, que quer ser o que não é, que deseja ser alguma coisa, que se acha alguma coisa, quando na realidade não é nada, então Deus abate eles. Mas aqueles que redimem, que se arrependem, que reconhecem que não são nada diante de Deus, a este Deus exalta, para mostrar que aos justos Ele dá o livramento, aos injustos, ao invés de livramento,
eles tropeçam e caem diante da situação e são vencidos, meu amigo e minha amiga. Por isso, eu quero fazer um convite a você. Nesse domingo, nós vamos ter aqui em São José do Egito, o domingo da cura da alma aflita. Você que tem sede da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus diz aqui, Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, se a sua preocupação, meu amigo e minha amiga, se os seus desejos, se os seus interesses têm sido as coisas desse mundo, você nunca vai conquistar. E ainda que chegue a conquistar, logo perderá. Mas aquele que busca em primeiro lugar, aquele que prioriza o reino dos céus, a sua vida espiritual, aquele que prioriza a salvação de sua alma, as outras bênçãos serão acrescentadas em sua vida. Deixe o seu like, deixe também os seus comentários, e indica mais pessoas Damião Moraes levando a verdade até você. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.